Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Podeis assentar. Que bênção. Nós realmente nos reunimos como igreja e estarmos aqui para adorar ao Senhor. Para você que está na sua casa, também que privilégio você poder separar esse tempo para realmente buscar a face do Senhor, poder colocar o equipamento, a televisão, o seu celular, a serviço do reino dos céus, porque você está disponibilizando de uma ferramenta para realmente poder ouvir a palavra, poder ser ministrado e a sua família receber a bênção do Senhor. Quando a gente fala de internet, quando a gente fala de celular, de televisão, hoje esses são os principais canais de comunicação. É por onde nós recebemos informações. E quanta coisa que tem entrado nas casas, quanta informação que tem entrado nos lares, quanta informação que tem chegado aos olhos, que tem habitado a mente, os pensamentos, os corações, nesse tempo que nós estamos vivendo muito mais. Mas nós também podemos ter a plena convicção de que a palavra de Deus, ela está sendo também transmitida através desses mesmos canais, desses mesmos meios. E eu acredito que aí começa a decisão nossa, do que nós vamos realmente deixar chegar ao nosso coração, daquilo que nós realmente vamos deixar chegar à nossa mente. Então, se você nessa noite está aqui conosco, recebendo a palavra do Senhor, se você nessa noite está conosco aí no seu lar, recebendo a palavra do Senhor, eu posso dizer que você tomou uma boa decisão nessa noite, de receber a preciosa semente que é a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus, Ele esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, você que nos acompanha aqui nessa noite. Nós estamos com um tema muito especial, nós estamos falando a respeito de Salmos. É a nossa série que o Senhor tem dado à igreja e que tem edificado as nossas vidas a cada quarta-feira. E isso é muito bom, né? Receber do Senhor através da vida de Davi, através das suas experiências, caminhos para que nós realmente possamos seguir por eles. Ferramentas poderosas do Senhor, poder de Deus que vem da sua palavra, para a gente poder realmente aplicar a nossa vida e vencer as nossas lutas, as adversidades que vêm à nossa frente. Nós vivemos um outro tempo, nós não estamos vivendo o tempo de Davi, ninguém está andando com uma espada na mão, nem com um escudo, né? Não tem nada desse tipo hoje, né? As nossas lutas hoje elas são diferentes no sentido disso, mas são iguais no sentido realmente do nosso coração e da disposição que a gente precisa ter para enfrentá-las. Da mesma forma, nós precisamos enfrentar as nossas adversidades. Da mesma forma, nós precisamos realmente vencer obstáculos. Isso não mudou. Então, a gente aprender com os Salmos, aprender com Davi, tem tudo a ver realmente com isso. Então, a série ela tem trazido essa certeza ao nosso coração. Essa noite nós estaremos com um tema muito especial aqui na série Salmos, que é Vencendo o Fracasso no Poder da Misericórdia de Deus. Amém? Vencendo o fracasso no poder da misericórdia de Deus. Esse é o tema para a nossa meditação. Uma coisa que eu tenho aprendido e é que a vida cristã, ela é uma vida cristã vitoriosa, quando ela é feita de uma série de recomeços. Isso é uma vida cristã vitoriosa. Porque muitas vezes as pensam que uma vida cristã vitoriosa é uma vida de uma conquista, é uma vida de um recomeço. E não se tem mais chance para recomeçar de novo. Na nossa entrada aqui no saguão da igreja,
nós temos uma frase: novos começos. E novos começos, para nós, é recomeço. E eu posso dizer para você com toda certeza que Vida Vitoriosa é uma série de recomeços. Porque sempre há tempo, Deus tem dado esse tempo, tem dado essa oportunidade para nós realmente recomeçarmos. Para realmente nós nos levantarmos novamente, para nós seguirmos adiante, para nós realmente vencermos. E a gente aprende muito isso com a vida de Davi. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que se encontra lá em 1 Samuel. É a nossa introdução para a gente chegar no Salmo, amém? Então nós vamos fazer uma introdução aqui de um momento da vida de Davi, para nós chegarmos no Salmo de Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 3, aqui é uma leitura inicial para nós, diz assim, logo depois, eu só quero contextualizar isso aqui, esse momento de Davi é logo depois daqueles momentos que ele estava já vivendo a perseguição que ele estava sofrendo com Saul. O rei Saul perseguia. Então, esse momento aqui de 1 Samuel 27 é uma ligação desse tempo que Davi está vivendo, sendo perseguido pelo rei Saul. E o texto ele diz assim, a partir do versículo 1. Mas Davi continuou a pensar consigo mesmo: um dia destes, Saul vai me apanhar. É melhor eu me esconder na terra dos filisteus, até que Saul desista de me perseguir por toda a parte em Israel. Assim ficarei livre de perigo. Aí depois o texto ele continua, né? E aí diz assim: assim Davi levou os seus 600 homens e foi até Gate, onde reinava Aquis, filho de Maoque. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, sob a proteção do rei Aquis. Cada homem levou a sua família, e Davi também levou as suas 2 esposas, Ainoá, de Jezreel, e Abigail de Carmelo, viúva de Nabal. Então, essa primeira parte que eu queria compartilhar aqui com os irmãos, diz respeito a um momento onde Davi ele está cansado e ele está preocupado com a perseguição que ele sofria por Saul. Então ele pensa consigo mesmo: um dia eu vou ser apanhado. Então, aonde eu vou me esconder? Eu vou para a terra dos inimigos. Eu vou para a terra dos filisteus. E ele vai para essa terra, leva consigo 600, que são 600 que andavam com ele soldados, e esses levam suas famílias. Davi leva sua família, e eles vão todos para a terra dos filisteus. É interessante a gente pensar que Davi, quando enfrenta Golias, né, ele está enfrentando o filisteu. Né? A primeira vitória dele ali, quando ele entra realmente naquele ponto onde ele já está sendo mais visto. Então, você percebe que quem um dia ele venceu, o povo que um dia ele subjugou no nome do Senhor dos Exércitos, é o mesmo povo para onde ele vai meio que se esconder, né, no momento que ele pensa em algo. Então eu queria que a gente realmente refletisse um pouco nisso, sobre a vida de Davi. Porque Davi perseguido, ele resolve se esconder no lado do inimigo. Que nós possamos contextualizar isso para o nosso tempo, da reação nossa diante das perseguições. O capítulo de 1 Samuel 27, versículo 4 em diante, ele continua. Davi ele chega nesse lugar do inimigo, ele encontra o rei daquele lugar,
Aqui o texto, a partir daqui do versículo 4, diz assim: Logo chegou Saul a notícia de que Davi tinha fugido para Gate, de maneira que deixou de persegui-lo. Um dia Davi disse a Aquis: Meu senhor, se tudo está bem para vossa majestade, dê-me um lugar numa das cidades desta terra, para que eu possa habitar ali. O texto continua. Por qual motivo o seu servo habitaria com o Senhor na cidade real? Então Aquis deu a ele a cidade de Ziclag, que pertence aos reis de Judá até hoje. Davi viveu ali entre os filisteus durante 1 ano e 4 meses. Amém? Nessa leitura, só na leitura a gente percebe algumas coisas aqui que não eram para acontecer. A forma que Davi estava honrando o inimigo ou se submetendo a ele, né? Então você vê que as coisas não estão bem, não está certo o que está acontecendo aqui. O rei dos filisteus, ele entrega a Davi uma cidade que estava abandonada, chamada Ziclag. Nessa cidade, Davi se estabelece com a sua família, com seus soldados, com 600, e com as famílias deles. E aí essa história de Ziclag é uma história que a gente precisa meditar nela. É um momento onde a gente precisa realmente pensar a respeito da vida de Davi. Porque o fracasso de Davi, ele se escrevia na sua fuga e naquilo que ele construíra na cidade de Ziclag. A decisão dele de fugir e se esconder no inimigo. A decisão dele de ficar realmente honrando e se submetendo ao inimigo. A decisão dele de ficar agradando ao inimigo e receber presente do inimigo. E ir para uma cidade que o inimigo estava dando a ele para morar. Um lugar que estava abandonado, entregue a ele. Toda essa postura, né, eu enxergo nisso, que aqui estava sendo escrito o fracasso para a vida de Davi. Porque mediante as adversidades que ele estava sofrendo, ele tomou decisões erradas. Ele seguiu por um caminho errado. Ele se aliou com pessoas erradas. Ele deu ouvido a pessoas erradas. Nessa cidade onde Davi entrou e se estabeleceu, no território do inimigo, foi o lugar onde ele se escondeu. Foi o lugar onde ele fez coisas erradas, aonde ele começou. Se você continuar o capítulo que nós estamos lendo, você vai ver que ele começou a saquear, ele começou a invadir alguns lugares, ele começou a usar de mentiras para com esse rei. Então ele começou a adquirir muitas coisas nesse lugar, fazendo coisas erradas. Ele realmente começou a fazer amizades interesseiras. Está acontecendo muita coisa aqui, para a gente perceber nesse texto. Ele acumulava riquezas desonestas. Nós víamos aqui nele até uma pessoa que estava deixando a sua família muitas vezes por motivos errados. Porque ele deixava sua família nessa cidade que outrora era abandonada e ia fazer coisas erradas. Então, a gente vê que tudo aquilo, as suas decisões, elas escreviam o seu fracasso. O seu posicionamento naquele lugar demonstrava o fracasso na vida daquele que Deus escolheu, na vida daquele que Deus ungiu. Então, quando a gente começa a ler aqui Samuel, 1 Samuel, nós começamos a perceber isso. E eu queria que você sempre contextualizasse isso, a realidade da vida nossa, quando nós enfrentamos adversidades. Aonde que nós nos abrigamos? Aonde que nós nos escondemos? Com quem que nós nos aliamos? Hoje, o filisteu, muitas vezes, ele se apresenta como, a gente vai usar aqui uma palavra, tá bom? Fazendo aqui uma ligação com a pandemia, pandemônio que nós estamos vivendo.
que é uma grande adversidade, e aonde as pessoas estão se escondendo, aonde que as pessoas estão se abrigando, no que elas têm, no que elas têm se aliado. Eu queria que você pensasse nisso, porque estão sendo escritos aqui fracassos, adversidades outras que as pessoas enfrentam, dificuldades outras que enfrentam. Não é um filisteu, não é um rei ímpio, não é uma perseguição de um rei que estava com a sua mente, né, perturbada, mas é uma situação que você enfrenta, uma luta que você enfrenta, algo que está escrevendo um fracasso na sua vida, e que você pode estar vivendo numa Ziklag, numa cidade assim, uma cidade fantasma, uma cidade irreal, uma cidade que não existia mais, e que o inimigo proporcionou esse lugar, que não é real, e que está produzindo tanta coisa. E aí a gente percebe uma coisa muito interessante. Eu estou falando sobre a misericórdia de Deus. Porque o inimigo, uma das suas armas, vamos dizer que é uma das principais, realmente, ele tomar as coisas de surpresa. E a hora que menos a pessoa espera, a casa cai. E a casa cai muitas vezes para quê? Para que a misericórdia de Deus opere. E na vida de Davi não foi diferente, porque ele foi tomado de surpresa por um inimigo. Enquanto ele sai dessa cidade para fazer algo e deixa sua família nessa cidade, acontece algo de surpresa. Aqui o texto de 1 Samuel 30, versículo 1 e 2, diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziklag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as mulheres, os jovens e os idosos, e foram pelo seu caminho. Aconteceu algo terrível. Quando Davi, o texto continua, versículo 3, quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas e compreenderam que suas famílias tinham sido levadas prisioneiras, choraram em alta voz, até não terem mais lágrimas. A situação que o fracasso chega, a profundidade do fracasso diante de decisões erradas, ao que o fracasso traz quando realmente vem dessa forma, quando afeta dessa forma. Eles simplesmente desaparece tudo. Eles chegam na cidade de volta, lá o Davi com os soldados, e eles não acham mais ninguém lá. E tudo que eles tinham construído, de repente, tudo que eles tinham adquirido, desapareceu tudo. Estava tudo queimando. E o texto, ele é tão claro, porque ele fala que eles choraram em alta voz. O texto fala que eles choraram tanto que eles não tinham mais lágrimas. Então pensa numa situação de desespero que Davi e aqueles homens estavam vivendo. Por conta do quê? De decisões. É por conta de situações que eles caminharam dessa forma. E eles foram se abrigar em lugares errados. O texto é tão maravilhoso, né? E a gente vai perceber algumas coisas. O versículo 5, ele fala mais detalhadamente, porque daí ele fala sobre Davi. E ele diz assim: as 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Então, todo mundo realmente ali foi levado. Então, quando Davi retorna a essa cidade de Ziklag, ele vê que não sobrou nada, que aconteceu algo realmente terrível. Eu posso dizer para os irmãos nessa noite que Ziklag, um nome estranho, difícil de falar,
Você tem que pensar para falar, né? Senão se fala errado. Ziklag é o lugar do fracasso, mas também se torna o lugar do recomeço. Amém? O lugar do fracasso, ele também se torna o lugar do recomeço. Porque Deus tem um propósito com Davi. Porque Deus tem um propósito com seu povo. E por mais que venham e aconteçam essas coisas, as decisões, os erros que nos levam ao fracasso, o lugar do fracasso, ele se torna o lugar do recomeço. Aleluia! Eu creio nisso. Porque isso aconteceu com Davi. Lá em 1 Samuel 36 diz assim: Davi estava profundamente angustiado, pois os seus homens, aflitos por causa dos seus filhos e das suas filhas, começaram a falar em apedrejá-lo. A situação está ficando difícil. E aí o texto, ele completa dizendo assim no versículo 6. Mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Aleluia! O seu Deus. Isso é real. Há um Deus conosco, amém? Há um Deus presente. Há um Deus presente na vida de Davi. E aí nós aqui aprendemos algo. Porque o lugar do fracasso se torna o lugar do recomeço. Mas por quê? Porque Davi, ele pôde aprender algo muito forte. Eu creio que ali ele realmente teve uma lição preciosa para a sua vida. E aí começa aqui realmente uma manifestação da graça do Senhor. E é agora que nós entramos no Salmo, que é um salmo que faz referência a toda essa experiência que Davi teve com o Senhor. Se você tiver um pouco de curiosidade, você pode continuar lá em 1 Samuel 30 depois, e você vai ver as decisões que Davi foi tomando. E logo em seguida, bem depois, assim, não muito longe, foi quando realmente Saul, ele caiu, e Davi, ele se levantou como rei. Você vai ver que isso acontece ali. Nós não vamos entrar nesse ponto, mas nós vamos falar sobre essa experiência que Davi teve com o Senhor, de um fracasso que se tornou num recomeço. Eu não sei se você enfrentou, enfrenta algum momento, ou está vivendo um momento que você vê que realmente é um momento de fracasso. Mas eu queria que você enxergasse a oportunidade do recomeço nessa noite. Como eu disse aqui, a vida vitoriosa que nós cremos é uma vida que ela tem uma série de recomeços. Então nós estamos sujeitos muitas vezes a tomar decisões erradas, a nos ocultarmos, a realmente estarmos em situações que nós não deveríamos estar. Existem pessoas hoje que podem estar em situações dessa forma, terríveis, por decisões. Mas independente da situação que você estiver, independente do fracasso que você possa estar vivendo hoje, eu posso dizer para você com toda certeza que esse momento, agora, o já, é um momento de recomeço. Porque nós temos um Deus fiel. Amém? Temos um Deus fiel. E aí a gente vai entrar um pouco aqui no Salmo 86. E eu queria falar sobre ele, primeiro colocando alguns pontos importantes para a gente entender sobre realmente nós vencermos na nossa decisão de superar o fracasso. Primeiro ponto, diante da adversidade, não fique lamentando, queixando-se ou tendo pena de si mesmo. Porque isso não vai resolver, isso não vai fazer nada. Se Davi, naquele momento que ele estava lá, com tudo perdido, tudo queimado, e o povo já querendo apedrejar ele ficasse realmente se lamentando, se queixando e tendo pena de si mesmo, ele não teria seguido adiante. Então, diante da adversidade, não faça isso. Sabe, há uma postura, e a gente vai perceber essa postura clara no Salmo 86, que é o Salmo que Davi escreveu.
Ele diz assim, a partir do versículo 1, você pode acompanhar na tela ou aí na sua Bíblia. Ó Senhor, ele começa assim, a sua súplica. Incline os seus ouvidos e responda-me, pois estou fraco e necessitado. Proteja a minha vida do mal, porque eu me esforço em obedecer a sua lei. Meu Deus, salva-me, pois eu sou o seu servo e confio no Senhor. Ele começa assim. Ele começa suplicando e entendendo realmente que ele tem um Deus, que ele tem realmente um Senhor, o verdadeiro Senhor da vida dele. E isso faz toda a diferença. É o oposto de se lamentar. É o oposto de ter pena de si mesmo. É buscar naquele que pode, de fato, fazer algo e pode mudar a nossa história. E Davi, ele clama ao Senhor. Davi, ele busca ao Senhor nesse salmo e ele reconhece, né, esse Senhor. O segundo ponto que eu queria que você pensasse nesse salmo também, que a gente percebe, é assuma seus erros e busque repará-los. E aprenda com eles. Porque nós estamos aprendendo e muitas vezes nós erramos. Precisamos assumir os nossos erros, precisamos reparar nossos erros e mais do que tudo aprender com eles, para não cometermos os mesmos. Podemos de repente cometer outros, mas não o mesmo. Tá certo? Quando foi para ser criado a lâmpada, né? O criador da lâmpada lá, ele fez mais de 1000 tentativas. E aí ele, na hora que ele falou sobre isso, ele falou assim, que ele descobriu mais de 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Né? Então, ele aprendeu com seus erros. Então, não era simplesmente fracassos, mas eram coisas que ele aprendeu que não daria mais para fazer daquele jeito, que tinha que fazer diferente. E aí, ele inventou a lâmpada. Né? Então, foi uma grande criação que até hoje nos abençoa, nos ilumina aqui à noite. Aí o texto de Salmos 86, a partir do versículo 3, diz assim: misericórdia ao Senhor, pois clamo ao Senhor dia e noite, sem parar. Encha o coração do seu servo de alegria, e concentrarei meus pensamentos e orações no Senhor. Ó Senhor, o Senhor é bondoso, cheio de amor, sempre pronto a perdoar, e sempre ajuda aqueles que o procuram. Ó Senhor, ouça a minha oração. Aí ele continua: escute com atenção a minha súplica. Em tempos de angústia, clamarei ao Senhor, porque sempre me responde. Amém? Então, olha só, essas declarações de Davi no Salmo, elas têm tudo a ver com as suas experiências, com aquilo que ele vivenciou no Senhor, porque ele viveu aquilo. Aquela história é real, de algo que realmente ele chegou numa situação que ele estava perdido. Mas ele buscou o Senhor. Mas Deus se revelou a ele. Sabe, Deus deu uma direção. Então, há um mas nessa história, e que faz toda a diferença. Então, quando ele começa a falar sobre isso, sobre essa misericórdia de Deus, quando ele começa a falar sobre esse buscar dia e noite, quando ele começa a falar desse coração que precisa ser cheio de alegria, de colocar seu pensamento e oração no Senhor, é porque ele sabia que lá ele tem um encontro e ali é o abrigo seguro para a alma. É no Senhor, não tem outro. Não tem outro caminho para aquele que crê. Ele faz uma declaração, ele diz assim: o Senhor é bondoso. O Senhor, ele é cheio de amor. O Senhor é sempre pronto a perdoar. E sempre ajuda aqueles que o procuram. Vença o fracasso. Recomece em nome de Jesus. Supere as perdas. Em nome de Jesus. Há algo novo, preparado.
E ele termina dizendo: ó Senhor, ouça a minha oração. Escute com atenção a minha súplica. Em tempos de angústia, clamarei ao Senhor, porque sempre me responde. Aonde ele encontrou a resposta? Aonde ele encontrou o caminho? No Senhor, naquele que ouve a oração. Então há um caminho para nós realmente trilharmos e aprendermos com o Senhor. Então nós precisamos realmente aprender com Ele. O terceiro ponto que eu vejo no Salmo, que nós vamos compartilhar: reconheça a soberania e a grandeza de Deus em toda a criação. Porque se nós não enxergarmos o nosso Deus presente em cada detalhe da nossa história, da nossa vida, vai ser muito difícil a confiança realmente ela brotar no nosso coração. Nós precisamos ver, sentir e perceber os sinais de Deus que está conosco, que está guiando o nosso coração, que está soberano, reinando sobre todas as coisas. E Davi ele fala sobre isso a partir do versículo 8 do Salmo 86. Porque ele diz assim, ó: não há entre todos os deuses de outros povos, porque muita gente acredita em muita coisa. E ele falou: olha, dessa muita coisa que todo mundo acredita, não há. Ele fala aqui, ó: não há entre todos os deuses de outros povos um único Deus que possa ser comparado ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Não há, não tem comparação. Ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Eu creio nisso. Ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. E ele continua: todas as nações que o Senhor mesmo criou, um dia virão e se curvarão diante do Senhor para adorá-lo e glorificar o seu nome. E aí ele conclui: pois o Senhor é grande e realiza feitos maravilhosos. O Senhor é o único Deus. Aleluia! Quando o coração chega nisso, quando o coração chega numa convicção de fé dessa, de entender isso, é maravilhoso demais a gente poder caminhar com essa certeza de quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, que Ele é poderoso e único, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então reconheça essa soberania e grandeza de Deus em toda a criação. Por quê? O lugar do fracasso, ele é um lugar de recomeços. Amém? Lugar de fracasso. Não é para permanecer no fracasso, mas é para recomeçar em Deus. O Senhor, Ele é soberano. E a sua grandeza está em toda a criação. Quarto ponto que eu queria colocar para nós nessa noite: tenha um coração e mente ensináveis diante do Senhor. Eu falo isso porque nós realmente precisamos estar com o nosso coração aberto, disponível e disposto para que o Senhor ele possa trabalhar. Porque é impossível, né? Se o coração não estiver aberto a ser ensinável, não tem como trazer coisas novas. Se já está cheio, se já está completo de si mesmo, precisa realmente estar disposto, ensinável. E Davi ele fala isso no Salmo. Lá no versículo 11 ao versículo 13, ele diz assim, ó: ensine-me o seu caminho, Senhor, para que eu ande na sua verdade. Ajude-me a amá-lo e lhe obedecer com todas as forças do meu ser. Eu darei graças ao Senhor meu Deus, de todo o coração. Glorificarei o seu nome para sempre, porque o seu amor fiel por mim é muito grande. E aí, ele conclui dizendo: o Senhor me salvou
quando eu estava às portas da morte. O Senhor me salvou. Eu me meti com gente errada. Eu me aliei com pessoas erradas. Aconteceu coisas terríveis. E até aqueles que eram meus amigos já estavam querendo acabar comigo, queriam me apedrejar. Mas o Senhor me livrou da morte. O Senhor me salvou quando eu estava às portas da morte. Isso é maravilhoso demais. E por fim, o último ponto. Receba força do Senhor para continuar. Porque o fracasso, ele pode vir. O recomeço é onde o Senhor traz forças para nós fazermos diferente, para nós fazermos melhor, para nós não cometermos os mesmos erros, para nós decidirmos melhor, para nós seguirmos adiante na força dele. Então, receba a força do Senhor para continuar. Versículo 14 do Salmo 86 diz assim: ó Deus, um bando de homens orgulhosos e violentos procura me destruir, sem dar a menor importância ao Senhor. Mas o Senhor é Deus compassivo e misericordioso. A sua paciência é grande, o seu amor fiel e a sua verdade duram para sempre. E ele diz mais aqui: volte-se para mim e salva-me pela sua graça. Dê forças a esse seu servo. Salve esse filho da sua serva. E aí ele termina o salmo dizendo: dê-me uma prova que realmente vai me ajudar. Alguma coisa que deixe envergonhados os meus inimigos, quando eles virem que o Senhor me ajudou e me consolou. Se você seguir a história de 1 Samuel 30, vai falar sobre a batalha em que Saul, em que o filho dele, o Jonatas, eles foram mortos e Israel sofreu uma grande derrota. Deus teve misericórdia de Davi e não permitiu que Davi se envolvesse nessa batalha, porque aonde ele estava, o rei queria que ele lutasse contra o seu próprio povo. E Deus foi tão misericordioso que não permitiu que isso acontecesse. E quando ele estava nessa terra, a coroa foi levada até ele. Deus foi tão misericordioso que as coisas elas foram acontecendo de uma forma soberana de Deus. A história, ela foi se escrevendo por si só, porque Deus estava escrevendo ela. E aí Davi, ele passa a ser rei. Davi passa realmente a ser aquilo que Deus o ungiu para ser. Então, você vê que história linda que é essa, né? De uma pessoa que supera o fracasso, que recomeça, que consegue realmente, vai de encontro ao inimigo, ele recupera a sua família e a coroa chega às suas mãos. Mas porque ele clamou ao Senhor, porque Deus deu direção ao seu coração. Eu creio que o Senhor, ele está conosco e ele quer dar direção para o teu coração. Eu não sei em que tipo de fracasso é que você está envolvido. Eu não sei em que tipo de decisões que muitas vezes você tem tomado no seu coração. Eu não sei se você está morando numa Ziclag e está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Você está se envolvendo com pessoas que você não devia estar se envolvendo. Você está se aliando e tendo amizades erradas com pessoas que você não devia ter. Você está se envolvendo com filisteu. Você está se envolvendo com o rei filisteu. O rei filisteu está cedendo espaço para você. Mas o Senhor, ele é um Deus de recomeço. O Senhor é o Senhor que faz novas histórias. E eu creio nessa noite, como eu disse aqui no começo, que a vida cristã vitoriosa, ela é uma vida que tem uma série de recomeços. Essa noite que é uma noite de recomeço. Como Davi, que recomeçou. Ele errou, mas ele recomeçou. E Deus, ele concluiu o seu plano. Concluiu o seu propósito.
eu creio que Deus ele vai concluir o propósito dele na nossa vida. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse instante. E eu queria realmente estar colocando as nossas vidas diante de Deus em oração. Eu não sei qual a situação que você vive, mas eu creio num Deus poderoso, que está conosco, e que está aqui nesta noite para nos dar forças, como Ele ajudou a Davi, como Ele fortaleceu a Davi. Ele vai fortalecer a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Você que está no seu lar, você que está com a sua família, você que pode estar aí vivendo uma história dessas, eu queria que nesse instante você realmente estivesse como Davi. Clame pela misericórdia do Senhor, porque a misericórdia de Deus, ela nos livra do fracasso. A misericórdia de Deus, ela nos levanta e nos dá um recomeço. Ela nos coloca no lugar certo, na hora certa, no momento certo, oportuno, para que tudo aconteça. Eu creio nisso. Coloca teu coração nessa hora, nesse propósito. Coloca as tuas necessidades, aquilo que te afeta. Coloca agora diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós cremos em Ti, Senhor. E como Davi, nós confiamos no Senhor. Tu és o nosso Deus. Como o Senhor foi Deus de Jacó, como o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Pai. O Senhor, Deus de Davi, é o nosso Deus. É aquele que tem propósito com a nossa vida. O único Deus que tem toda a força, todo o poder, soberano em todas as coisas. Nessa noite eu peço ao Senhor, ó Deus, que visite os teus filhos, Pai, aonde eles estiverem, Senhor. Tira, Senhor, o lamento, Senhor. Tira agora, Senhor, em nome de Jesus. Se eles estiverem, Pai, em cidades abandonadas, lugares abandonados, Senhor. Lugares, Senhor, como Ziclag, Pai. Que o Senhor agora os alcance, Pai. Faz uma nova história, Senhor. Faz um recomeço, Pai. Agora, Senhor, no nome de Jesus. Oh, Senhor Santo e Poderoso, eu profetizo nessa noite, Pai, uma série de recomeços, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. E isso para nós, Pai, é uma vida vitoriosa. E é isso que eu profetizo, uma vida vitoriosa, com recomeços, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libertação, transformação, vida nova, uma nova visão, perspectivas novas. O Senhor nos trazendo a direção dEle, o Senhor nos entregando aquilo que Ele mesmo nos criou para ser, para a glória dEle. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifica o nome dEle. Aleluia.